Olá, amigos da TV Pensamentos Mágicos. Mais uma vez estamos aqui para tratar de um assunto de tão grande importância que é a educação por consciência. E nós hoje temos a grata satisfação de receber uma pessoa que tem uma formação muito importante na sexualidade. Ele é um professor e ele traz uma grande e vasta contribuição na literatura nesse campo. Ele é consultor em educação sexual. Já deu muitas consultorias, inclusive para a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, Ministério da Saúde e Educação e a Unesco. Nós vamos chamar Marcos Ribeiro, meu amigo e colega. Olá, Ricardo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Prazer grande estar aqui, prazer estar falando com a audiência de todos e todas vocês. Então, obrigado pelo convite. Sabe o que eu estava fazendo antes de entrar no ar? Sim. Olha o que eu estava ouvindo. O Fagner. Isso é gente boa, hein? E um grande cantor. Nossa. E uma grande personalidade aí que as crianças admiram muito, né? Porque tem a Fundação Social Raimundo Fagner, né? Que é um trabalho belíssima. importante. E quando a gente fala de consciência, né, na educação, assim, esses trabalhos sociais, essas fundações, elas são muito importantes. Elas agregam valores muito importantes para o desenvolvimento cognitivo, psicológico da criança e do adolescente. É verdade. E só para completar, o Marcos é o único autor, olha só, hein? O único autor brasileiro, ele é premiado pela Academia Brasileira de Letras. Então, isso é uma coisa que a gente fala com certo orgulho, porque é realmente importante a gente ter colegas nesse nível, né? Que traz essas maravilhas que a adolescência tanto precisa, né, Marcos? Eu queria te perguntar, logo de bate-pronto, como é que você... Conta pra gente como é que você iniciou a tua carreira nesse setor da literatura. Olha, eu era um estudante, né, de graduação e já fazia alguns trabalhos, algumas palestras relacionadas ao tema, e logo depois de terminar a graduação, um ano e meio depois, eu lancei meu primeiro livro. E você acredita que foi um livro que tem o prefácio do Paulo Freire? Poxa. Eu comecei... Grande personalidade. Nossa, eu fui bem apadrinhado. Foi. E a ideia do primeiro livro, e a ideia até hoje, isso não mudou, é a gente poder, através da literatura, trazer, contribuir para a formação da criança e do adolescente nos seus aspectos cognitivos, sociais, psicológicos. É claro que, ao longo da minha carreira, né, eu fui aprofundando e esses conceitos eles foram ficando mais claros. Mas desde muito novo, quando eu lancei o primeiro livro, eu tinha 24 anos, esse primeiro livro, que foi Mamãe Como Eu Nasci, e sempre na área de sexualidade, eu tinha muito essa consciência de acreditar que a escola ela tem um papel importante. A escola ela não substitui a família, essas questões elas começam em casa, com a família, ou com os responsáveis, mas a escola pode trazer uma contribuição muito importante. E aí, assim, eu comecei com esse primeiro livro, logo depois eu lancei o segundo, logo depois que eu digo, 2 anos depois, eu lancei que o Menino Brinca de Boneca, que na verdade, ele fala, hoje um tema tão polêmico, a gente falar de gênero, e, na verdade, o que é gênero? Gênero é a construção do ser feminino e do ser masculino na nossa cultura, é só isso. Então, a polêmica em relação ao tema, muitas vezes, é por falta de conhecimento, por falta de informação, e muitas fake news que a gente vê distorcendo um tema que, na verdade, assim, você que está vendo a gente nesse momento, né? Você é homem, você é mulher, então essa sua construção de ser homem e mulher, essa é a construção de gênero. E o que a gente diz que vai mudar? Né? Vai mudar de cultura para cultura, e de época histórica para época histórica, porque, veja só,
Se o homem no Brasil, se a gente vê um homem de saia, a gente vai achar muito estranho, não é, Ricardo? Mas se você vai em outro país, né, alguns homens, inclusive, usam aqui, mas se você vai para outro país, isso é considerado uma vestimenta muito normal do ser Sim, masculino. sim. Alguns homens dão um selinho, né, em algumas culturas. Aqui não, ou seja, gênero é isso. Então, o Menino Brinca de Boneca veio com a proposta de trazer essa igualdade de direitos para homens e para mulheres, né? Como Sim. eu tenho amigos que falam assim, eu ajudo a minha esposa. Assim, ajuda está errado, tem que dividir. Porque quando fala ajuda, pressupõe-se que a obrigação seja dela. E eu não conheço nenhuma mulher que está vendo a gente agora que nasceu assim, com aquele gênio, com aquela vontade danada de lavar louça, né? Hoje eu amanheci muito animada para passar roupa. Não conheço. Então, o livro trabalha com essa igualdade. Aí eu fui publicando outros livros, né? Trabalhando com consultoria, dando palestras. Eu posso dizer que eu já viajei todo o Brasil, trabalhando e falando para públicos diversos. Durante muito tempo eu dei consultoria para o Ministério da Saúde e da Educação, tanto que eu sou parecerista dos parâmetros curriculares nacionais do primeiro segmento, Educação, Ensino Fundamental 1, no tema transversal orientação sexual. E aí, trabalhando com o Ministério da Saúde, a gente produziu muito material para caminhoneiros, sempre na prevenção de AIDS, para professores, né, para profissionais de saúde. E aí, assim, foram consultorias e palestras e publicações ao longo desses anos todos, publicando em artigos em revistas científicas, sendo colunista da Caras, com artigos sobre relacionamento e vida 2. E, resumindo bem, a trajetória seria essa. Hoje, eu faço mestrado em Educação Sexual na Unesp, na Universidade Estadual de São Paulo, né? Tenho pós-graduação em Sexualidade, Educação Infantil, mas hoje eu faço esse mestrado, continuo trabalhando com consultoria, continuo escrevendo e continuo acreditando que a educação é a mola mestra de que pode transformar o país, pode transformar a nossa consciência. Somos iguais, mesmo sendo diferentes. É um livro que eu queria que você comentasse sobre ele, Marcos. O Somos Iguais Mesmo Sendo Diferentes, ele tem a proposta, basicamente, o seguinte: diferença não significa desigualdade. Então, todos nós somos diferentes, assim, para vocês terem uma ideia. Antes de nós entrarmos aqui no ar, a gente estava batendo um papinho com uma turma muito legal, né? Que acho que é o Jamil e o Edu, não é? Que a gente estava conversando. E assim, somos iguais? Não. Mas são essas diferenças, né, que compõem a sociedade, seja diferença física, seja diferença política, seja diferença religiosa, não importa, quer dizer, o que importa é que as pessoas elas precisam ser respeitadas. E o livro, o que ele traz? Ele traz essas diferenças que pautam, por exemplo, uma pessoa, né, no caso, uma criança, um adulto cadeirante, e aí tem uma discussão das políticas públicas, quer dizer, a gente tem que ter rampa nas calçadas, a gente tem que ter um sinal sonoro, a gente tem que ter uma escola inclusiva, não dá para a gente imaginar que uma criança, por exemplo, autista, uma criança com síndrome de Down, uma criança com qualquer outra deficiência, não possa ter a oportunidade de ser inserida no ambiente educacional por causa das suas diferenças, né? Se eu não me engano, é o artigo 6 da Constituição que fala da educação como um direito. Então, assim, esse direito ele deve ser para todas as pessoas. Então, o livro traz a linguagem de sinais, né, para as crianças que se comunicam, né, com a língua de sinais. O livro fala dessas diferenças que, na verdade, são as diferenças que compõem a sociedade. Assim, você que está vendo a gente agora, né, nesse programa fantástico, olha para o seu lado, né? Vê se tem alguém igual a você. Pega o dedinho assim, né, da carteira de identidade, vê se é igual ao do outro. Então, assim, não é por sermos diferentes que nós não devemos ter oportunidades, não devemos ser tratados com respeitos. Né? É inadmissível que, no ano de 2021, nós ainda tenhamos pessoas que jogam banana num campo com uma forma absurdamente racista. Então, assim, não adianta não concordar, a gente tem que ser antirracista, a gente tem que lutar por respeito e igualdade. Isso é muito importante, eu diria que é crucial
na vida de crianças e adolescentes. O adulto tem que realmente se reformar, consumir esse material constantemente, diariamente, né, para que essas ideias conscienciais possam fazer parte das suas atividades diárias, né? Um outro livro que eu queria que você comentasse, e tem tudo a ver com a proposta nossa do programa, né, que é fazer o bem para quem, né? Você fala sobre isso. Me diz o que é essa faceta quando a gente faz o bem, aí por que nós fazemos o bem e o resultado dele? Antes eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu fui falar num CIEP, que é uma escola pública no Rio de Janeiro, Sim. e lá, quando eu fui falar, tinha um garoto que ele nem dormia, porque ele ia conhecer um escritor. Eu era a materialização do sonho da vida dele, que era ser escritor. É o Luiz, né, um menino de 11 anos. Eu falei sobre meus livros, era um encontro com o autor, e ao final dessa palestra, eu convidei o Luiz para assinar a quarta capa do livro. Então, o menino que assina a quarta capa desse livro, se você olhar, é um menino de 11 anos, que é o Luiz. Então, assim, aí o livro começou a nascer ali, né? Fazer o bem para quem? Eu já procurei fazer o bem para ele, realizando o sonho dele. Luiz Guilherme Lopes, 11 anos. Exatamente, aluno de uma escola pública no Rio de Janeiro. Que eu acho que, assim, a pandemia, ela trouxe para a gente uma questão muito importante, que é a gente perceber a nossa capacidade de ser solidário ao outro, né? Eu não consigo imaginar uma sociedade que não seja justa, igualitária, respeitosa, que um possa ajudar ao outro. Uma sociedade que fica de costa um para o outro, alguma coisa está errada, essa sociedade está doente. Então, quando eu pensei em escrever o livro, é no sentido de você fazer o bem, não importa a quem você está fazendo, o que você está fazendo, mas você está sendo solidário, né? Você está dividindo o que você tem, ou até o que você não tem, para você dar oportunidade ao outro. E é legal, Ricardo, porque no livro eu trago algumas histórias de pessoas que fizeram bem. Então, por exemplo, eu conto a história da minha mãe, que doou rim para o meu sobrinho, né? Eu conto história, por exemplo, de um rapaz do município do Rio de Janeiro, de Itaguaí. Falei Magé porque semana que vem eu estou falando para professores nesse município. Então, assim, de Itaguaí, que era um rapaz que, assim, que comia comidas assim deixadas praticamente no lixo de um supermercado, teve a chance de aprender violino, que era um instrumento que ele gostava. Hoje ele estuda, né, faz curso de maestro na Universidade Pública do Rio de Janeiro e mantém uma orquestra de violinos com crianças muito carentes. Para você ter uma ideia, com mais de 200 crianças e adolescentes, onde ele propicia a aula de violino. Então, assim, são ações... vou dar um exemplo aqui. O Fagner, né? Você acha que o Fagner, com a fundação dele, o que ele está fazendo? Ele está fazendo bem. Né? Então, assim, a gente assim, precisa ampliar, sabe, colocar um som nessas ações. A gente precisa colocar um alto-falante nessas ações para que a gente possa ampliar, né? Divulgar, e vai ter sempre alguém do nosso lado precisando. Claro que hoje em dia a gente não está podendo abraçar, apertar a mão das pessoas, porque não precisa nem dizer o motivo. Mas quando você passa na sua portaria e você dá um bom dia para o porteiro, você está acolhendo, às vezes ele está precisando daquele bom dia. Quando você olha e dá aquele sorriso com os olhos, você pode estar fazendo um bem danado para aquela pessoa. Exatamente. E também, Marcos, que eu achei muito interessante, no caso que você está falando de fazer o bem, né? E isso nós conseguimos, nós podemos conseguir se isso for realmente uma atitude de consciência, né? E aí você tem um outro livro que também é importante lembrar, e todos esses livros que eu estou apresentando aqui do Marcos, que são fantásticos e eu recomendo, com louvor, eles são editados pela editora Moderna, que é uma editora referencial, tem aí o espaço que ela conquistou, porque realmente traz a importância do crescimento através da literatura. E esse livro é esse aqui, ó,
Quem disse que eu não vou conseguir? Me diz o porquê que você escreveu esse livro, Marcos. Bem, primeiro, eu posso começar pela frase, né? Porque quando eu Sim. comecei a escrever o livro, só vinha na minha cabeça o prefácio do maestro João Carlos Martins. Pois é. E eu fui à luta, né? Consegui o contato do maestro, mandei o texto para o maestro, ele assinou Tá um aqui, ó. prefácio muito bonito, O maestro que faz o prefácio. O que acontece é que a gente precisa ter esperança de esperançar, de ir à luta, de construir, de buscar a esperança onde a gente acredita, né? É preciso ter fé. E o que eu chamo de fé? Independente da sua religião. Fé, eu digo que é a certeza invisível, aquela que está dentro da gente. Então, para você superar as dificuldades, para você superar os obstáculos, né? Volto a falar da pandemia, assim. A pandemia trouxe muitas dificuldades. Então, como é que nós vamos superar essas dificuldades? Então, quem disse que eu não vou conseguir é essa força interna, né? Como, por exemplo, olha que coisa interessante. Esse livro eu escrevi primeiro, foi anterior ao Fazer o Bem para Quem. Sim. Nele, eu falo da história do meu pai. Foi assim, uma coincidência. E no outro eu falo da minha mãe, é como se eu tivesse, né, fechado um ciclo assim, com dois livros. Né? Os dois são vivos, os dois viram esse texto. E aí, quem disse que eu não vou conseguir, traz histórias, por exemplo, de um rapaz que não tem os dois braços, ele tem só pouca coisa, né? Assim, e ele é campeão brasileiro de jiu-jitsu, que luta com rapazes que têm braços. Ele não luta em Paralimpíada, ele luta com pessoas que têm braços. Tem a Nina, que é uma moça cadeirante, que tem o queijo que é aquela que os ossos são bem frágeis, que é campeã de dança de cadeira de roda. Ou seja, pessoas que se superaram. E é interessante, para vocês que estão nos vendo, que esses meus livros são muito adotados em escolas. E aí, as crianças fazem trabalhos, escrevem cartinhas para essas pessoas, e aí eu recebo as cartinhas e encaminho para cada uma delas. Então, essa interação, assim, isso é muito legal. Então, a ideia do livro é essa, assim, é a gente ver que a esperança está dentro da gente, a fé está dentro da gente, a força nós trazemos, né? E só depende da gente. É claro que temos dificuldades, mas nós podemos superá-las. Perfeito. Marcos, eu também tenho aqui, que eu tive a grata alegria de receber, devidamente autografado do meu colega, né, Marcos Ribeiro, um livro que me chamou muita atenção e eu aproveito, já te dei os parabéns, mas reitero essa alegria de te dizer parabéns por uma literatura tão bem formada e com direcionamento realmente muito pulverizado e alcança não só os adolescentes, os pré-adolescentes, já os que já estão entrando na fase adulta, mas nós também, já macacos velhos, né, mais formados do ponto de vista da sociedade como um todo, da nossa vida, que é o adolescente, um bate-papo sobre sexo. Eu queria que você falasse sobre esse livro, principalmente, Marcos, no que diz respeito a você mostrar todo esse processo entre homem e mulheres. Eu acho, assim, que é fundamental a gente falar de sexualidade na escola e a gente não pode, em 2021, nós não podemos nos esquecer que os adolescentes eles estão com mudança de corpo, a mudança do corpo acontece na puberdade, por volta dos 11, 12 anos, e a adolescência, que é de 12 a 18, segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um período, inclusive, onde tem o namoro, onde tem o ficar, onde tem as transformações do corpo, onde tem a menarca, que é a primeira menstruação, cresce o seio nas meninas, todo o corpo do menino muda, tem a primeira ejaculação, ou seja, o desejo está presente na adolescência. Negar é você dar uma de avestruz. Então, o que a gente precisa? A gente precisa educar, a gente precisa orientar. Para você ter uma ideia, na Inglaterra tem uma disciplina que
que trata de relacionamentos coercitivos, trata de relacionamentos abusivos, mesmo na adolescência, porque na adolescência acontece isso, acontece o bullying, e isso diminuiu muito. Então, assim, tem meninas que são adolescentes que são violentadas, elas são vitimizadas, elas são muitas vezes abusadas por namorados e ficam com medo de contar esse assunto. Então, sobre esse tema, o que não significa que a criança não seja abusada, mas isso é uma outra história. Então, quando a gente abre um espaço para conversar, a gente está abrindo um espaço para desenvolvimento da autoestima, do conhecimento do corpo, uma prevenção de uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível, e certamente no passado você já ouviu como DST, uma doença sexualmente transmissível, ou uma doença venérea, hoje a gente fala IST, de infecção, de uma gravidez na adolescência, de uma paternidade, porque a gente fala da gravidez só falando da menina, mas essa menina acha que fez filho como? Tem um garoto aí. Então, assim, da paternidade na adolescência são temas fundamentais, porque os adolescentes estão se relacionando. Os adolescentes não estão usando camisinha. Eu já fui em locais do país que tinha adolescente que usava, eu não sei como é o nome que dá na cidade onde você está, mas sabe aquele saquinho que bota como se fosse um líquido dentro, como se fosse um refresco que bota no congelador, que a gente chama no Rio de sacolé, né? Alguns lugares chamam de geladinho. Isso, então, aquele saquinho, garotos usam aquele saquinho, depois que usa, né, do sacolé, como camisinha, porque não tem acesso ao preservativo. Você fala, é um absurdo estar dizendo isso, com a internet tem tudo. A internet tem muita desinformação também. Então, é preciso que a escola tenha clareza, em parceria com a família, de desenvolver um trabalho. E eu garanto a vocês que, muito ao contrário do que dizem, esse trabalho não vai incentivar uma sexualidade precoce. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque aí, sabendo como sabendo da prevenção, não vai ter a curiosidade. E a vida sexual, inclusive, continua não. Ela começa mais tarde. E quando acontece, é com cuidado e com prevenção. Não é possível que nós tenhamos hoje meninas de 12, 13, 14 anos engravidando, meninas com 17 anos na terceira gestação. A gente precisa de políticas públicas, nós precisamos de escolas que desenvolvam esses projetos para que a gente mude a realidade, porque quando a menina engravida, ela interrompe todo o seu sonho, do pessoal ao profissional, a menina e o garoto. E o interessante do livro, né, que a gente faz questão de mostrar, é que ele, além de ter todas essas informações altamente pertinentes e importantes para pais, educadores e adolescentes, né, crianças, eu digo até que a gente fala de criança, mas um garoto com 7, 8 anos acaba dando aula para a gente de determinados assuntos que a gente acha que ele não entende, né? Então, o livro Adolescente, um bate-papo sobre sexo, também da Editora Moderna, realmente merece os parabéns, porque além de todo esse conteúdo informativo, de maneira bastante esclarecedora, como você mesmo falou, ele coloca de forma ilustrativa, com essas ilustrações que a gente comentamos um tempo desse atrás, eu e você, lembra disso? É muito bonito, sobre o projeto da Moderna, que realmente merece elogio. E isso é realmente importante. A gente tem que divulgar, a gente tem que falar mais, tem que contar para as pessoas, porque isso aqui é informação preciosa que o adolescente precisa ter. Porque se ele tem conhecimento disso, Marcos, o que acontece? Ele evita problemas, e é isso que você falou. Ele entra num trabalho de formação e, inclusive, de projeção dentro da sociedade, evitando os problemas da falta de informação. E tem uma questão que é fundamental. Tem garotos que estão usando Viagra para ter uma performance sexual com a namorada, assim, com medo de falhar, né? Porque o adolescente morre de medo e não ter uma ereção numa relação é muito natural, principalmente numa idade onde se não está se tateando ainda, estou falando de 16, 17 anos, caso tenha uma relação,
Então, assim, tem garotos que estão tomando Viagra, assim, já chega e já toma o Viagra. Isso é muito perigoso. Tem adolescentes, meninas que, quando eu falo meninas, eu estou falando adolescentes. Tem adolescentes que não usam a camisinha porque o namorado diz que você está pensando que eu sou o quê? Está pensando que eu sou gay, ainda com aquela associação de AIDS com a homossexualidade. Então, assim, É. o trabalho vai discutir todas essas questões. Agora, É, eu acho que uma coisa muito importante, desculpa, Ricardo, é dizer o seguinte, que eu sempre digo, antes de ler o livro, antes de dar o livro para o filho, leia primeiro. Veja se sim. está adequado com o que você acha, se está adequado à linguagem que você quer passar para o seu filho, e veja junto, sabe? Discute junto, né? Busca essa interação, essa conversa dentro de casa, mas sem aquele papo de que assim, eu sei que é melhor. A gente sabe até que pai e mãe sabem, mas não precisa dizer, né? Então, acho que isso vai ajudar muito a Verdade. aproximar de outros fatores da vida. E o legal também, Marcos, é que aqui tem muitos assuntos, homossexualidade e outras tantas questões que A questão da ficam internet, que hoje em dia é um perigo. em perigo. Exatamente. E agora sim eu queria te perguntar uma coisa relacionada justamente com tudo isso que nós vemos, que é você sendo um especialista nessa área, tendo aí tua vida calcada, formada e alicerçada nessa vamos dizer, nessa comunicação para jovens, adolescentes, gestores, professores, da importância da sexualidade de forma ampla, clara, respeitosa e, acima de tudo, informativa, trazendo dados, mostrando a realidade em que a sociedade vive, infelizmente, por falta de conhecimento e por falta de esclarecimento dessas dúvidas, nós vemos tantos adolescentes se perderem. E pais que também acabam se perdendo porque os filhos se perdem. Isso também é um outro problema. As escolas têm a evasão dos seus estudantes em razão até dessa perturbação, porque eles acabam saindo do contexto da educação formal, porque não tem mais condições de continuarem ali, porque os problemas são tantos, né? E você vê com essa tua experiência que tanto prefeituras, quanto o governo, quanto o próprio mercado editorial está se importando com esse assunto tão relevante, tão importante, tão indispensável na vida das famílias, ou você ainda acha que precisamos crescer bastante, divulgar muito isso daí? A gente precisa crescer muito ainda. Nós tivemos um retrocesso muito grande nas políticas educacionais e nas políticas de enfrentamento dessas questões. Para você ter uma ideia, nós não temos hoje uma campanha de massa precisa, por exemplo, sobre AIDS. E as pessoas acham que AIDS é uma doença que tem cura, ainda não tem, que é uma doença que ela não mais atinge as pessoas, atinge. Então, acho que é fundamental que nós tenhamos políticas públicas, é fundamental que nós tenhamos uma conversa muito clara, né? Sentarmos à mesa de forma muito diplomática e respeitosa para discutir questões que fazem parte do desenvolvimento de crianças e adolescentes. Quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de ter relação sexual. Não. Por um acaso, é um assunto que muitas vezes nem entra na conversa. Como eu falei, o conteúdo ele é adaptado ao ano, à idade da criança e do adolescente. Então, é fundamental que a gente entenda que nós precisamos, sim, de políticas públicas e não vamos misturar educação com religião. A minha fé é uma que não deve contemplar a educação dos meus filhos, né, na escola que ele está estudando. Então, e vice-versa. Então, assim, são essas questões que são fundamentais. As editoras têm investido, vamos dizer, razoavelmente bem. Eu digo razoavelmente porque, com políticas de retrocesso, que tem ocorrido em alguns países, muitas vezes as editoras ficam meio que
com medo, na dúvida, se vão disponibilizar esse material, esses materiais no mercado, porque qual vai ser o retorno? Mas uma coisa eu posso garantir, que assim, que tem um público carente dessa informação, tem pais sem saber o que fazer, tem pais sem saber como orientar o seu filho. E aqui não quero dizer que um livro ou um projeto, um especialista vai dizer como você deve fazer. Não. A gente dá instrumentos, e a partir desses instrumentos, a família, os responsáveis, vai saber lidar com a realidade da sua casa. Mas é fundamental que a gente tenha a conversa. Não conversar, a ignorância, no sentido de ignorar o assunto, nunca foi a melhor estratégia de educar e da prevenção. Quando você nega, você simplesmente faz com que o seu filho, a sua filha, vá em busca dessa informação, porque eles não vão esquecer. Só que muitas vezes pessoas com segundas intenções. Então é por isso que a gente precisa, família e escola, estarem de mãos dadas nesse processo de educação, que é uma educação com criticidade, com responsabilidade e com consciência. Exatamente. E aí onde que a gente vai falar sobre Eu Quero Que Você Me Diga, porque você conhece o Programa Educacional Pensamentos Mágicos, que é o PP Mágicos. Ele visa justamente essa educação por consciência. E sexualidade é educação por consciência. Você tratar o assunto com seus filhos, tratar esse assunto dentro de casa, e a escola, essa comunicação, essa integração da escola com a família, isso é extremamente importante. Nós prezamos isso, temos que bater constantemente nessa tecla, porque existe aí sim uma grande participação no processo de crescimento. Não há um progresso contínuo se você não tiver a participação daqueles que estão em suas casas, na família, ou seja, a mãe, o pai, o irmão, o tio, a avó, o avô, que compõem esse grupo. Então, é importante ter essa consciência, né? E é aí que eu te pergunto, como você vê hoje o estudo, o trabalho, a educação por consciência? Bem, a gente, primeiro, é importante só ressaltar o seguinte: certamente tem famílias que estão nos vendo que vai dizer assim, mas esse é papel da família. E ninguém está dizendo o contrário. Né? É papel da família, sim. Só que não se esgota na nossa casa. Né? A escola ela vai trazer outra perspectiva, ela vai trazer o debate, ela vai trazer a questão das diferenças. Na escola que acontece muitas vezes o bullying, na escola muitas vezes acontecem relações violentas, né? Racismo. Então, a escola vai abrir um espaço, não para dizer certo ou errado, mas para ampliar a discussão. Quando a escola faz isso, quando a escola desenvolve esse projeto, quando ela abre para discutir, ela está desenvolvendo a consciência desse aluno diante de questões que vão ser importantes para toda a sua vida. Perfeito, Marcos. É isso mesmo. Eu fiquei muito feliz, né, e queria te parabenizar, né, pelo teu trabalho. Você sabe que eu sou teu fã. Obrigado. E somos colegas de caminhada e prezamos a educação por consciência, né, que é o que o PP Mágicos propõe, e estamos juntos nessa caminhada. Vamos continuar juntos, porque é por esse caminho que nós vamos trazer à tona assuntos tão relevantes quanto esses. Ricardo, eu acho que eu costumo ver o seguinte, que a educação e o amor é que o transforma. Então, acho assim, nós podemos ajudar o outro a encontrar esse caminho. Então, assim, a gente precisa, volto a dizer, de políticas públicas igualitárias, né? A gente precisa implementar a educação para todos, a educação onde todas as pessoas possam ter consciência do seu papel na sociedade, que a gente possa desenvolver a criticidade, né, na construção do cidadão e da cidadã. O seu projeto, né, o que eu admiro... PP Mágicos? Então, o seu projeto que eu admiro, que eu gosto muito, que aplaudo, né, Porque, assim, o próprio nome
né, PP Mágico, traz o que é a magia, o que o mágico é? O mágico traz o sonho, traz assim a possibilidade de tudo que muitas vezes vai sair da cartola e a gente vai vendo como é que ele é possível. Aí abre um negócio, sai outro, ou seja, educação é isso, a educação, né, através de todo esse processo mágico, né, ela abre a nossa mente, ela abre a nossa consciência, né, que é como o PP Mágico. Então, eu sou muito grato de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado, Marcos. E devemos pensar em tudo isso que o Marcos nos trouxe, porque esses são os fundamentos verdadeiros de uma educação por consciência. Nos colocarmos no lugar do nosso semelhante, porque no momento em que nós saímos de nós e nos transferimos para o próximo, nós observamos a dor, as fragilidades, as dificuldades, as limitações, e tudo isso faz com que o nosso raciocínio seja preciso, justo, e aí nós vamos fazer um juízo de valores adequado àquela ocasião. Isso é educação por consciência. Exatamente. Muito obrigado, Marco. Fica aqui meu abraço carinhoso para você, a gratidão de toda a turma dos Pensamentos Mágicos. Muito obrigado. Obrigado. E só para finalizar, eu quero agradecer muito toda a equipe que está trabalhando, né? A gente está aqui falando, mas tem uma equipe toda trabalhando, né? Então, a vocês que estão aí, vamos dizer assim, na parte de som, do vídeo, muito obrigado. Assim. Sem vocês, a gente não estaria aqui. Ah, é verdade, verdade. Extensivo aí, as palavras do Marcos, faço as minhas. E assim, finalizamos mais um programa da TV Pensamentos Mágicos, com agradecimento de sempre, pedindo para você se inscrever no canal, dando like se gostou, ou dislike se não gostou, e divulgue. Fale para os seus amigos, para os seus parentes, para todas as pessoas que você conhece, conhecer a TV Pensamentos Mágicos. Um abraço e até o próximo programa.